Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição da CPAD, a lição de adulto. Hoje estudando a lição de número 9, que vai estar falando sobre o reinado de Joás. Uma lição muito importante. Quero já aproveitar o gancho para convidar os irmãos que têm nos acompanhado e que ainda não são inscritos no canal, que você se inscreva, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, dê aquele like, ele é muito importante para nós. O dislike também, se você não gostou do conteúdo, pode dar aquele dislike, tá certo? Pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua pergunta, nós estaremos aqui para responder. Nós fazemos aqui um breve comentário da lição, não temos assim um espaço muito grande para poder comentar toda a lição, mas fazemos aqui um pequeno subsídio sobre o conteúdo da aula e eu tenho certeza que isso é importante para você também, para você achar aí o caminho para poder estar ministrando a sua aula aí na sua igreja. Nós temos aqui o textuário que diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então nós temos aqui os objetivos desta lição, que são, em primeiro lugar, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Segundo, assinalar a restauração do templo. E em terceiro, a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Então nós temos aqui uma lição que nos mostra os dois lados, o positivo e o negativo. O primeiro ponto é que, quando Acasias morre, Atalia, ela toma posse do reino, ela se auto-intitula a rainha, e para que não corresse nenhum risco, ela manda matar toda a família, todos os parentes que pudessem um dia sucedê-la no trono. Joás, ele escapa, como vemos aqui, ele escapa porque a sua irmã o esconde e por 6 anos ele fica escondido no templo. No 7º ano, eles destrona Atalia e ele assume o comando, sendo, logicamente, ajudado por o sacerdote Jorão. E enquanto ele está no trono, Joiada tornou-se o tutor de Joás. E durante o período que Joiada está orientando, auxiliando e aconselhando Joás, ele procura fazer o que é certo. Ele derruba os ídolos, ele manda tirar os ídolos, ele manda fazer a reforma no templo, na casa de Deus. Então, ele, por um período, ele faz as coisas segundo aquilo que Deus queria que fosse feito. Então, nós vemos aqui, por exemplo, na introdução, que com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá a retornar à idolatria. Mais uma vez, aquilo que nós vimos, que está registrado lá por Salomão, quando diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e depois de velho não vai se esquecer dele. Não se esquece daquilo que foi aplicado à sua vida. Joás, por um período, foi orientado pelo sacerdote, mas ele já tinha um histórico. E aí eu falo que isso é biológico. Ele já tinha um histórico. Acabe, Jorão, Acasias, Atalia e etc. Então, era vamos dizer assim, uma dinastia de pessoas voltada para a idolatria, para as coisas más. Então, quer dizer, por um período, Joás ele se manteve no foco porque tinha do seu lado alguém que temia a Deus e que o conduziu por esse caminho. Mas após a morte do sacerdote,
então as coisas desandam. E ele passa agora a voltar à idolatria, quer dizer, a sua velha natureza, ela volta a funcionar, a tomar lugar, né? É por isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual, porque é sabido que existe, né? As pessoas dizem, alguns pregadores, alguns historiadores dizem que nós temos a natureza, uma natureza de Cristo, mas por outro lado também ainda temos ali aquela natureza carnal e ela tem uma força tremenda, tem um poder muito grande para nos puxar para baixo. E, como diz um velho jargão popular, né, aquele lado que você alimenta é o que vai prevalecer. Se você alimentar o espiritual na tua vida, ter mais comunhão com Deus, mais envolvimento com a sua palavra, uma vida de consagração, então a carne vai perder. Né? Ou seja, ela sem alimento ela vai morrer. Né? Nós vamos fazer morrer a vida da alma. Mas se pelo contrário nós alimentarmos a nossa alma com as coisas que existem aí, então 90% ou por não dizer 100% nós vamos perecer. E foi exatamente o que aconteceu, né, com esse rei. Ele por um bom período, ele esteve na presença de Deus e tudo se encaminhou. Ele estava no caminho certo. Mas a partir do momento que ele se encontrou sozinho, ele começou a ouvir conselhos que não vinham da parte de Deus e enveredou por um caminho errado. E o final dele foi o assassinato. Ele foi assassinado. Né? Então nós vemos aqui, tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família, incluindo seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Então, ele ficou lá, mas faltou a continuidade da vida de Joiada para poder continuar orientando. Na verdade, ele era um infante. Quem governou esse período foi Joiada. Ele estava ali ao lado, então ele orientava o que aquela criança deveria fazer ou não, até que ele chegou à maioridade. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança, e o sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Então nós vemos aqui que Joiada, ele deu um suporte bastante importante para Joás e ele pôde assim cumprir com a vontade de Deus por um período. O ponto que nos chama a atenção nessa aula, irmãos, quando a gente lê o conteúdo desta lição, é que existe o lado positivo e o lado negativo. Existe o lado em que nós podemos nos dedicar a Deus 100% e fazer aquilo que é agrado do Senhor. E quando nós fazemos aquilo que Deus quer que façamos, quando obedecemos a sua palavra, então a tendência natural, o curso natural de todas as coisas é que a gente progrida, que a gente cresça, que desenvolva, que o nome do Senhor vai sendo glorificado mais e mais. Então, o conselho que nós encontramos aqui, ou a lição prática que nós encontramos aqui, é que nós nunca, como servos de Deus, podemos transigir com o pecado, ou interagir com o mundo. Até porque Jesus disse, vocês não são do mundo,
Vocês estão nele, estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Então, quando a gente vai sempre na contramão do que o mundo oferece, a gente encontra obstáculos e dificuldades, sim. Mas o importante é saber que nós estamos fazendo a coisa certa. Quando a modernidade, o mundo, o pecado, a idolatria e todas as coisas estão vindo, a gente está indo. Quando tudo aquilo que é ruim está indo, nós estamos voltando. Então a gente nunca vai andar de mãos dadas com o pecado. A gente nunca vai baixar a guarda. Esse é o segredo da vitória. Se Deus te colocou numa posição dentro da sua casa, dentro dessa coinonia, para trabalhar para o Senhor, desenvolver um trabalho para o Senhor, você não pode, como diz a palavra de Deus, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Porque se olhar para trás, você vai errar. Você tem que andar numa trilha certa. Então você não pode olhar para trás. Porque o caminho é esse. E a gente tem que andar para frente e para o alto. E olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós não fazemos isso, nós ficamos cocheando em dois pensamentos, como estava o povo de Israel na época do profeta Elias. E a pergunta que ele faz ali para o povo é essa: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, vamos servir a Deus. E se Deus é Baal, então vamos servir a Baal. Mas para servir um ao outro, é preciso tirar a prova dos 9. E nós sabemos que o nosso Deus é Deus poderoso nos céus e na terra. Você já tem prova disso. Então não há por que fazer outra prova. É você se voltar para o Senhor, buscar Ele de coração, buscar Ele com o coração quebrantado, ter atitude para fazer aquilo que é reto perante os olhos do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ser abençoado. Não importa se você está numa congregaçãozinha no sertão, onde as pessoas são simples, ou se você está numa catedral, nos grandes centros. O importante é que você sirva a Deus independente do ambiente ou do local. Que você seja fiel ao Senhor. E se você fizer isto, você nunca e jamais será assassinado. Quando Joás saiu da presença de Deus e começou a se voltar aos ídolos e a praticar o que era mal diante dos seus olhos, imediatamente os inimigos viram a ocasião, a oportunidade de feri-lo. E isso foi feito. Porque, como nós lemos aqui no início, o reinado de Josafá foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. A partir do momento que Joiada faltou, e por haver uma sede de poder muito grande naquela época, era mais quem queria assumir o lugar do rei, subir ao trono. Enquanto ele esteve na presença de Deus, ali aconselhado e apoiado pelo sacerdote, as coisas caminharam muito bem. Mas a partir do momento que Joiada morre, ao invés dele se firmar e continuar, porque, veja bem, ele, apesar de não ter nascido no lar cristão, porque os pais tinham já uma índole, já tinha ali no DNA, já tinha aquela semente mal, mas ele foi instruído sim. Ele ficou 6 anos no templo e eu acredito que ele não ficou ouvindo historinha de Trancoso lá não. Ele foi ensinado. Mas é muito fácil, irmão. É muito fácil, analise. É muito fácil você interagir com o pecado ou você transigir com o pecado. Porque o pecado não dói. É uma coisinha aqui, uma concessãozinha aqui, é outra concessãozinha ali, é uma coisinha aqui, outra lá. E quando você pensa que não, você está distante de Deus. O pecado, ele não ataca você de uma hora para outra assim, instantaneamente não. O apóstolo Paulo diz que nós somos engodados. Isso fala de um namoro, isso fala de um olhar, de um desejo que vai sendo alimentado, vai tomando forma, e quando você pensa que não, você está praticando. E se você não se volta para o Senhor inteiramente e pede para o Espírito Santo tirar aquele pensamento, aquela situação, você acaba pecando. Por isso nós precisamos estar em comunhão com o Senhor 24 horas por dia. Ah, mas isso é muito difícil, não é não. É difícil, é você depois encontrar a bênção de Deus na sua vida. Porque quando você
sai da presença de Deus, você retarda tudo aquilo que Deus tinha prometido para a sua vida. Aí você vai pagar um preço. E o fruto, que é a consequência do ato que você praticou, você vai colher. Quer um exemplo? Abraão, ele retardou a sua bênção quando ele levou seu pai, quando ele esteve junto com Ló. Abraão retardou a sua bênção quando aceitou Agar para gerar um filho dela. Então, são coisas simples. São coisas simples. Mas são coisas que vão trazer grandes consequências para a nossa vida física e espiritual. E o exemplo que vemos aqui desse rei é exatamente isso. Começou bem, mas terminou mal. Foi assassinado porque andou por caminhos errados. Se ele tivesse mantido na presença do Senhor, ele ia governar por muitos e muitos anos e provavelmente morreria como morreu Davi, farto de dias, na sua velhice, na sua cama. Davi não morreu em batalha, Davi não morreu de doença contagiosa, mas ele morreu na sua velhice. Por quê? Porque foi um homem, conforme diz a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Teve as suas falhas? Teve. Mas Davi tinha convicção, ele tinha conhecimento de causa, embora que por algum momento ele não se ligava, mas tinha lá, né, o profeta que chegava e chamava ele a atenção e ele se humilhava na presença de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos fazer nos dias atuais. Quem não peca? Quem não falha? Mas essa consciência nós precisamos ter. De todos os dias, em todos os momentos, estarmos diante do Senhor, nos arrependendo, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, a sua ajuda, para que possamos continuar firmes e de pé na sua presença e nunca e jamais voltar atrás. Porque lá atrás, irmãos, não tem nada. Lá tem perdição. O nosso alvo é Cristo. A nossa pátria, como diz Paulo, está lá em cima. Dirá de onde virá o nosso socorro, da onde virá o nosso Redentor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Aqui encontramos um homem que começou bem, mas terminou mal. Um exemplo está aqui na conclusão. Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo, olha que coisa linda, e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos, perdeu completamente a noção de justiça, ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Ele mandou matar o profeta Zacarias, porque foi chamar a atenção dele. E Deus, como não tem ninguém por inocente, e ele tinha cometido, foi. Porque o que Jesus disse? Jesus disse uma certa vez: com a medida com que você medir alguém, vos medirão a vós. E a medida com que você vai ser medido, ela será recalcada e transbordante. Cheia, recalcada e transbordante. Ou seja, 3 vezes ela vai ser cheia, sacudida, bate ela no chão um pouquinho para ficar bem cheio, depois coloca mais, dá uma recalcada nela até ela transbordar. Então você recebe juro e correção monetário ali. A medida, ela tem que ser justa. Ele não acatou. Se você ler a lição ou ler o texto bíblico, você vai entender por que ele mandou assassinar Zacarias. Mas, quando ele fez aquilo, ele estava assinando também o seu atestado de óbito. Foi assassinado pelos seus 2 servos. E assim terminou o reinado de Joás. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a permanecer firme na presença do Senhor e fazer sempre aquilo que é do seu agrado. Que Deus te abençoe.